Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder uma pergunta que me foi enviada por uma jovem de nome Natália. Ela me pergunta: se o pai entra com uma ação revisional de alimentos, o juiz pode diminuir sem comunicar à mãe? Oi, Natália, eu entendo a sua preocupação, né? Você deve estar vivendo aquela situação de que teve notícias, né, de que o pai da criança, né, provavelmente do seu filho, vai entrar com uma ação e você está preocupada de que o valor seja diminuído sem que você antes seja ouvida, né? Sem que você seja comunicada a respeito. Veja, existem aí alguns aspectos legais que eu vou tentar explicar de forma bem simples para que você entenda. Pode de fato acontecer, não vai se assustar, calma. É raro, na verdade, tá? Mas pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, do juiz dar uma liminar. Existe uma coisa no direito, né, no processo civil, chamada-se tutela provisória. Então, assim, uma parte chega até o juiz e fala: excelência, olha, está acontecendo uma coisa aqui urgente, nós estamos precisando que o senhor dê uma decisão antes de ouvir a outra parte. A coisa é tão urgente, a coisa é tão séria, que a gente não pode esperar que o senhor mande chamar a pessoa, que ela compareça, enfim, nós precisamos que o senhor tome uma decisão agora. Isso chama-se tutela provisória, né? Uma liminar. Você pede para o juiz, implora para o juiz: por favor, me dá essa liminar, seja para suspender alguma coisa, seja para determinar que a pessoa cumpra alguma coisa, seja para determinar que a pessoa não cumpra, seja para baixar o valor da pensão alimentícia. Então você imagina aquela situação assim de um homem que está desempregado, que está passando necessidade, enfim, que algo aconteceu, ele quebrou o braço, aconteceu alguma coisa, enfim, algo grave. Então ele fala: excelência, eu não posso esperar que o senhor encontre a Natália. Até a Natália ser citada vai passar 2 meses, eu não tenho dinheiro mais para pagar. Eu preciso que o senhor me dê uma tutela provisória agora, que o senhor altere o valor da pensão alimentícia imediatamente. Então é isso, viu, Natália? Pode acontecer. O advogado do devedor, né, de alimentos, vai tentar convencer o juiz a dar uma liminar, a dar uma tutela provisória alterando o valor. Mas eu vou te dar, assim, se isso é uma notícia ruim, né? Como eu disse, não se assuste. Então, por exemplo, vamos dizer que ele esteja empregado, que esteja sendo descontado. De repente, você está acostumado a receber lá R$ 1.000, de repente você recebe 500. Pode acontecer. Pode acontecer. O juiz dá uma tutela provisória, expede-se ofício para o empregador, altera-se a pensão e você nem teve tempo de se manifestar ainda, né? Você nem pode falar: mas calma, o homem está... Doutor juiz, como é que o senhor fez isso? O homem está mentindo, não é nada disso. Ele tem outra renda, ele tem outra fonte. Como o senhor foi fazer isso, excelência? Pode acontecer, viu, Natália? Pode, mas, ó, como eu disse, não, é raro. É muito raro. O juiz, Natália, ele não nasceu ontem. Não é assim tão fácil enganar o juiz. Normalmente, o juiz só dá uma tutela provisória, né? Só dá uma liminar numa revisional de alimentos quando for algo muito grave e tiver bem provado, bem demonstrado. O juiz sempre é muito cauteloso. E antes dele tomar a decisão dele, ele sempre escuta o Ministério Público, que é mais cauteloso ainda. Normalmente o Ministério Público está ao lado da criança, ao lado da mulher. Então, assim, é legalmente possível. Você me pergunta assim: o juiz pode diminuir sem falar comigo? Pode. Ele pode, tem esse poder. Existem instrumentos para isso. Então é legalmente possível, mas é extremamente improvável. É extremamente. Eu sei porque eu já fui advogado de muitos homens, né, pedindo revisional de alimentos. Já entrei com muita ação revisional de alimentos pedindo diminuição. E olha, eu não me lembro aqui de cabeça se eu alguma vez consegui eliminar. Pedi em todas, tá? Em todas eu pedi para que o juiz diminuísse imediatamente.
Mas eu não me lembro de ter conseguido, assim, aqui de cabeça agora, eu não me lembro se alguma vez eu consegui. Pode ser que eu tenha conseguido uma vez ou outra em alguma situação excepcional, é até provável que eu tenha conseguido, mas assim, é muito raro, Natália, é muito difícil. Que nem eu disse, por motivos óbvios, o juiz é cuidadoso, e ele tem que ser cuidadoso, porque ele sabe que do outro lado é o direito de uma criança que está em jogo. Então o juiz não vai assim alterando a pensão sem te ouvir. Então, às vezes, viu, colegas, é mais fácil a gente obter uma tutela provisória depois da contestação. Tem muito advogado que às vezes não faz isso, né? Porque a tutela provisória ela pode ser pedida a qualquer momento do processo, antes da sentença, em qualquer momento. Tem muito advogado que acha que só pode pedir no começo, ali, né? Na petição inicial. Ah, só posso pedir na petição. Não. Você pode pedir a tutela provisória em qualquer momento do processo, desde que você tenha a base, desde que você ache que você vai conseguir convencer o juiz. Então, nesse tipo de ação, ação revisional de alimentos, às vezes é muito mais fácil você conseguir depois. Então, por exemplo, você tem lá um fato relevante. Se você pede na inicial, o juiz normalmente não dá, como eu expliquei, porque o juiz e o MP são muito cautelosos. Então, no mínimo, eles esperam a audiência de conciliação, que é aquela audiência que é marcada logo no início desse tipo de processo, para que as partes se tente um entendimento entre as partes, né? Então é muito importante que o advogado que pretende obter aí a liminar procure conversar e registrar lá na audiência que ele explicou os motivos, que foi feita uma proposta justa, que ele tente registrar isso lá na ata da audiência. E se não houver um acordo, né? Porque em muitos lugares desse Brasilzão, eu já recebi notícias aqui no meu canal, depois da audiência de conciliação, às vezes vai se marcar alguma outra audiência, alguma outra providência para daí a meses, para daí às vezes a anos. Eu já vi, uma pessoa me falou aqui, está registrado em algum dos vídeos aí, que a audiência é para daí 1 ano e meio depois. Então, às vezes é interessante reiterar o pedido depois da citação. Depois que a pessoa foi citada, depois que a pessoa está participando, você vai, reitera ou deixa para fazer o pedido depois que a pessoa é encontrada e que a pessoa pode se manifestar. Você chega, faz uma petição intermediária, explica os motivos, que a urgência da medida, vai lá despachar com o juiz, né, colegas? Não adianta ficar só fazendo petição, vai lá conversar com o juiz, às vezes um olho no olho faz toda a diferença. E então você acaba, às vezes, é mais fácil, às vezes, nesse tipo de ação, obter uma tutela provisória depois. Mas eu aqui já estou aconselhando os colegas e deixando aqui a Natália de lado. Natália, como eu disse, é muito raro. Mas se o juiz fizer, né, se o juiz conceder, você ainda pode o quê? Recorrer, né? Você, por meio de um advogado, você vai ter, eventualmente, você vai ficar sabendo da decisão judicial. Se ela alterou o valor e você não concorda, se você entende que aquilo que o interessado, né, o autor da ação, se ele mentiu, se ele contou meias verdades, se ele não contou todos os fatos para o juiz, se ele enrolou o juiz, então você vai procurar a defensoria ou vai contratar um advogado e vai recorrer daquela decisão, vai entrar com um recurso de agravo de instrumento e pedir a revisão daquela decisão judicial, mostrando que ela foi tomada sob falsos pressupostos. Tá bom, Natália? Eu espero ter respondido aí a sua pergunta. Se ficou algum aspecto que eu não abordei, você, né, e todos que estão me assistindo, deixem aqui nos comentários que eu vou responder oportunamente. Quero aproveitar a oportunidade para, como sempre faço ao final dos vídeos, requerer, né, o seu apoio e o apoio de todos que estão me assistindo ao meu canal. Faça isso se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e compartilhando este vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até